Seja bem-vindo ao canal Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais uma noite de terror. Quando a primeira mensagem de correio de voz chegou, eu estava no meio do jantar, passando os canais de notícias na TV, sem prestar muita atenção. A tela do meu celular acendeu e eu mal percebi. Ligações de spam faziam parte da minha rotina, mas desta vez não era um gol. Era uma mensagem de um número que eu não via há mais de uma década. Era ela. Oi, sou eu. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas você precisa ouvir com atenção. Você não pode confiar nele. A voz era inconfundível. Era Lauren, minha esposa, a mulher que eu enterrei 10 anos atrás. Eu deixei cair o garfo, o barulho me fazendo pular. Por um segundo, pensei que talvez fosse uma brincadeira. Algum golpista cruel que havia encontrado a voz dela em vídeos antigos que eu, tolamente, havia postado nas redes sociais. Mas então, eu ouvi novamente. Havia algo na maneira como ela falava, a cadência, a inflexão, a respiração no final das palavras. Não era apenas a voz de Lauren, era ela. Ela estava morta há 10 anos. Lauren era tudo para mim. Quando ela morreu, eu era apenas um casulo, vagando por dias que mal consigo lembrar. Um acidente de carro a levou de mim, rápido e brutal. O motorista nunca foi encontrado, e agora a voz dela era impossível. A mensagem de voz tinha o carimbo de tempo de apenas 1 minuto antes de eu reproduzi-la, e quando tentei retornar a ligação, ela só chamava sem parar. Sem toque, sem caixa postal. Apenas um vazio sem fim. Eu ouvi a mensagem várias vezes e várias vezes. As palavras se gravando na minha mente. Você não pode confiar nele. Quem? Confiar em quem? Do que ela estava me alertando. No dia seguinte, no trabalho, eu estava distraído. Cada vibração do meu celular me fazia pular. Cada voz no escritório soava como a dela. Na hora do almoço, eu não aguentava mais e dirigi para casa. Eu precisava ouvir de novo, talvez encontrar algo que eu havia perdido. Mas a mensagem havia sumido. Não apagada, simplesmente sumida, como se nunca tivesse existido. Sem registro de chamadas, sem histórico de correio de voz, meu coração afundou. Talvez eu estivesse ficando louco, talvez a dor tivesse voltado, 1 década depois, roendo minha sanidade. Foi aí que a segunda mensagem de correio de voz chegou. Você precisa sair de casa. Ele está observando. Eu congelei. Meu coração batia forte enquanto eu olhava ao redor da minha sala de estar. Era dia. O sol entrava pelas janelas. Nada parecia fora do lugar, mas a sensação de ser observado era sufocante. Eu peguei minhas chaves e saí correndo. Eu dirigi sem rumo por horas, a voz de Lauren tocando repetidamente na minha cabeça. Quando voltei para casa, estava escuro e a casa parecia diferente. O ar estava pesado, carregado, como os momentos antes de uma tempestade. E então eu notei a moldura na lareira. Era a foto favorita de Lauren, de nós dois, tirada na nossa lua de mel. Eu a tinha quebrado anos atrás em um acesso de tristeza, os cacos de vidro há muito tempo varridos, mas agora ela estava de volta, inteira, perfeita. Eu estava tremendo enquanto me aproximava. Minha respiração falhou quando vi o bilhete escondido atrás da moldura. Ele está no porão. A adrenalina me invadiu enquanto eu pegava uma faca na cozinha
e descia as escadas sorrateiramente. O porão estava frio e úmido, a única lâmpada projetando sombras longas e assustadoras. No começo, eu não vi nada, apenas caixas velhas e um leve cheiro de mofo. Mas então, eu percebi o canto. As sombras não estavam alinhadas. Eu me aproximei, minha respiração presa na garganta. O ar parecia vibrar e por um segundo achei que ouvi sussurros. Quando cheguei ao canto, não encontrei nada além de um espelho. Ele não estava lá antes. O reflexo não era meu. O rosto de Lauren me encarava, seus olhos arregalados de terror. Seus lábios se moviam silenciosamente, formando palavras que eu não conseguia ouvir. Meus joelhos fraquejaram quando o espelho pareceu ondular, o vidro distorcendo como se ela estivesse pressionando contra ele do outro lado. E então, os sussurros começaram. Eu corri, batendo à porta do porão atrás de mim. Minha mente estava a mil, meu pulso ensurdecedor em meus ouvidos. Eu não conseguia entender nada. Os avisos de Lauren, o espelho, as mensagens de voz, nada disso parecia real. Foi aí que meu celular vibrou. Outra mensagem de voz. É tarde demais. Ele já está dentro. Eu deveria ter percebido que algo estava errado no momento em que pisei no navio. O ar estava estranho, pesado, opressivo, como se carregasse um peso que só eu conseguia sentir. Mas eu ignorei. Afinal, eram minhas primeiras férias de verdade em anos. Um cruzeiro de uma semana para lugar nenhum. Apenas mar aberto e uma chance de desconectar. Os 3 primeiros dias foram tudo o que eu esperava. Buffets infinitos, tardes preguiçosas na piscina e bebidas que pareciam se encher sozinhas. Mas na 4ª noite, tudo mudou. Começou com um barulho. Eu estava deitada na cama no meu pequeno camarote quando ouvi algo metálico, como uma corrente arrastando no chão acima de mim. Parou tão repentinamente quanto começou, deixando para trás um silêncio assustador. Atribuí a alguma manutenção noturna e me forcei a dormir. Quando acordei, o navio não estava se movendo. Abri a cortina e olhei para o oceano. Nada além de água cinzenta sem fim se estendendo em todas as direções. Nenhuma ilha, nenhuma terra, nenhum outro navio. Apenas nós, suspensos em um vazio imenso. Fui para o convés superior, esperando um anúncio ou algum tipo de explicação, mas a tripulação estava de boca fechada. O capitão, geralmente uma presença sorridente em todos os jantares, havia desaparecido. Ao anoitecer, boatos se espalharam. Alguns disseram que tínhamos batido em algo, um iceberg talvez, embora não estivéssemos perto de águas árticas. Outros sussurravam sobre falha no motor, mas nada disso explicava por que o Wi-Fi estava desligado, por que as luzes piscavam mesmo durante o dia ou porque os botes salva-vidas haviam sumido. Naquela noite, o som voltou. Desta vez, não estava apenas acima de mim, estava em todos os lugares. Um som de raspar, arrastando, que ecoava pelos corredores, como se algo enorme estivesse rastejando pelo navio. Eu não era a única que ouviu. As pessoas se reuniram nos corredores, sussurrando, seus rostos pálidos. E então nós a vimos. Ela estava parada no final do corredor. Uma mulher em um vestido branco rasgado, o cabelo molhado e emaranhado como se ela tivesse acabado de sair do mar. Seus olhos não estavam certos. Eram vazios escuros que pareciam engolir a luz.
Alguém gritou e ela desapareceu. O pânico se espalhou como um incêndio. As pessoas se barricavam em seus camarotes, mas isso não ajudou. O navio era enorme, mas parecia estar encolhendo, as paredes pressionando enquanto o ar ficava mais frio. Na manhã seguinte, pessoas estavam desaparecidas, famílias inteiras sumidas sem deixar rastros. Seus camarotes estavam intocados, seus pertences ainda lá, mas as camas estavam encharcadas, os lençóis cheirando levemente a água salgada. No 6º dia, só restamos alguns. Tentamos ficar juntos, mas o navio parecia trabalhar contra nós. Os corredores torciam e viravam, nos levando de volta para onde tínhamos começado. Portas que haviam sido trancadas se abriram sozinhas, revelando quartos cheios de água do mar. E então vieram sussurros, vozes suaves, insidiosas, que pareciam vir de nenhum lugar e de todos os lugares ao mesmo tempo. Elas falavam em uma língua que eu não conseguia entender, mas sua intenção era clara: nós não pertencíamos ali. Na 7ª noite, me encontrei no convés, olhando para o mar negro e agitado. Os outros tinham ido embora, levados, eu presumo. Eu não queria pensar como ou porquê. Foi então que eu a vi novamente, surgindo da água como um fantasma. Sua boca se movia, formando palavras que eu não conseguia ouvir, mas seus olhos queimavam com uma fome antiga e malévola. Não me lembro de ter pulado no mar, mas devo ter pulado. Na próxima coisa que soube, eu estava flutuando no meio do oceano, o navio, uma sombra distante no horizonte. Um navio cargueiro me encontrou 2 dias depois, delirando e meio louca. Eles me disseram que eu era a única sobrevivente, que o navio de cruzeiro havia desaparecido sem deixar rastros. Eu ainda ouço os sussurros à noite, e às vezes, quando fecho os olhos, vejo o rosto dela. Eu não acho que escapei. Não, realmente. Histórias de terror não me assustavam mais. Hoje em dia, tenho que encontrar outras maneiras de sentir medo. Atualmente, consigo minha dose assistindo a vídeos de coisas que não deveria estar assistindo. Faço isso no meu celular no escuro antes de dormir, porque esses não são vídeos feitos para serem assistidos durante o dia. É o que estou fazendo hoje à noite, e se eu deixar meus olhos vagarem um pouco para o espaço, onde a luz azul se apaga no breu, às vezes consigo vislumbrar um movimento. Vejo parte de um rosto ou um longo apêndice ósseo se esticando para mim. Mas no segundo em que acendo minha luz, ele desaparece. Mas enquanto espero pacientemente pela hora da bruxa, invocando pensamentos sombrios e outras coisas escuras, deixe-me contar sobre as coisas que costumavam me assustar. Crescendo, histórias de acampamento faziam o trabalho perfeitamente. Morávamos na beira da floresta, então era algo que eu podia me dar ao luxo até mesmo em casa. Eu podia sentar no início da floresta com meus irmãozinhos e contávamos uns aos outros os horrores. Eu nunca fui mais feliz do que quando imaginava algo se esticando das trevas. A história mais assustadora, porém, a que realmente me aterrorizou e que não foi nada divertida, foi uma que minha mãe compartilhou comigo no meu aniversário de 12 anos. Ela me contou sobre minha bisavó, Polly, uma garota que amava o macabro tanto quanto eu. Mamãe querida me contou essa história na beira da floresta, onde a escuridão estava perto o suficiente para nos engolir, se quisesse.
Polly morava no campo em uma casa parecida com a nossa, e perto o suficiente para que pudéssemos passar pelas ruínas antigas se quiséssemos. E anos depois, eu faria isso, procurando respostas que nunca encontraria em alguma fundação de tijolos nus. De qualquer forma, Polly amava muito a floresta, e mais do que tudo, ela amava a floresta à noite. Ela gostava de vagar e fazer uma fogueira. Às vezes, ela até dormia lá fora, ficando perdida até o nascer do sol. Ela estava sempre lendo terror. Polly amava coisas do tipo. Ela não tinha interesse em mais nada. Eu entendia isso muito bem. Havia um aconchego em sentir medo. Polly não tinha muitos amigos, e eu também entendia isso. Então, quando seu aniversário de 12 anos chegou, ela não teve uma festa, nem foi ao restaurante. Não. Ela arrumou sua mochila e seus livros e foi para a floresta. Minha mãe não me contou sobre os pais de Polly e se alguma vez eles tinham se oposto a ela se aventurar sozinha. E então, seja ela tendo escapado ou simplesmente saído, Polly saiu naquela noite e nunca mais voltou. Eles encontraram o que restou dela uma semana depois, quando sua professora notificou a polícia de que ela estava desaparecida. Por que seus pais não a tinham dado como desaparecida, minha mãe não disse, e eu não perguntei. Os pedaços de Polly que a polícia tirou da floresta foram sua perna direita, sua cabeça e parte de seu torso. Animais tinham levado o resto, e todos tinham assumido que animais tinham sido o que a mataram. Agora, eu sei que o que a matou foi algo muito pior. Agora, eu sei que se ela simplesmente tivesse apagado o fogo, simplesmente tivesse enfrentado a escuridão, ela teria ficado bem. Pelo menos, ela teria sobrevivido naquela noite de qualquer maneira. Veja, não é a escuridão que atrai o monstro, é a luz, é a chama, a lanterna ou o telefone que te torna um alvo fácil. Agora, acho que desisti de que hoje à noite seja a noite. Parei de olhar para a beira da escuridão e, em vez disso, me concentro na carnificina que tenho em minhas mãos. São execuções de cartéis hoje à noite, mas há muita coisa para filtrar as que já vi. Ninguém valoriza a originalidade mais. Mas quando minha mãe me contou sobre Polly, eu levei a história como um aviso. Eu pensei que a mãe estava simplesmente me alertando sobre os perigos de ficar perto do fogo sozinha. E isso me deteve, até certo ponto, mas não me parou. Eu apenas tentei mais arduamente levar meus irmãos a ficarem mais tarde comigo. Mas quando eles entravam, às vezes eu ficava lá fora sozinha. Às vezes eu sentava e olhava para a floresta e pensava em como seria bom deixar a escuridão me levar, me perder completamente para os monstros e fantasmas que me faziam sentir tão confortável. 2 anos depois de ouvir sobre o destino de Polly, eu estava completando 14 anos. Tínhamos nos mudado para uma casa na cidade, em um lugar onde o perigo de incêndios florestais significava que eu tinha que encontrar um novo hobby. Eu passei a ler à luz de velas. Acho que lanternas teriam funcionado tão bem, mas eu sentia falta do calor e da fumaça do quintal da minha infância. A luz de velas parecia manter uma pequena parte disso viva. Minha mãe me sentou no meu aniversário novamente, o que eu só soube porque anotei. Eu sabia naquela época que não era uma ocasião para comemorar. Meus irmãozinhos me dariam uma pequena festa mais tarde naquela noite, com biscoitos, doces e parabéns sussurrados, mas até então eles também entenderam que eu era diferente.
Eles sabiam que comemorar ao ar livre enfurecia nossa mãe. Quando a mãe disse: "Quero te contar uma história", eu escureci as luzes da cozinha e acendi uma vela. Tanto faz criar o clima. Eu nunca estive sem velas. Na verdade, o único aspecto em que minha mãe não apenas se importava, mas me mimava, era comprando velas e livros sempre que eu pedia, e às vezes até quando eu não pedia. Essa história era sobre minha tia-avó Miranda. Naquela época, eu tinha percebido que era apenas uma questão de tempo antes de eliminarmos o bis. Eu sabia que havia uma história muito mais próxima de casa, mas deixei a mãe contar as histórias na ordem que ela quisesse. Eu ouvi a história de Miranda, mas na verdade eu não estava pensando nela. Eu estava pensando na irmã da mãe. Eu imaginei que seria a história que me daria respostas reais. Miranda, como Polly e como eu, tinha sido uma criança obcecada pela morte, pela desgraça e pela tristeza. Ela morava em uma casa na cidade, não muito longe de onde morávamos na época. Naquela época, eu entendi que isso era mais do que mera coincidência. Miranda tinha sido uma ávida leitora, sempre ficando acordada até tarde para ler à luz de velas. Eles tinham eletricidade naquela época, não foi há muito tempo, mas Miranda amava as chamas. Eu entendia isso muito bem. A mãe não explicou o que ela lia, mas eu sabia, os mesmos livros que eu e todos os meus antecessores. Eu sabia para onde a história estava indo, porque naquela época eu estava ciente do padrão na história da nossa família. Eu me perguntei se Miranda também sabia. Ela tinha entrado em seu aniversário com medo ou tinha sido um alívio? Ela tinha 14 anos quando morreu. Estando dentro desta vez, era mais difícil culpar o que aconteceu com ela nos animais. Algo tinha tido tirado seu coração, seu olho esquerdo e vários pedaços de seu torso. Os cortes não eram limpos, e se ela não estivesse em um quarto trancado, se houvesse algum sinal de arrombamento, a polícia podia ter adivinhado que um urso tinha entrado. Fantástico como isso era. Fazia mais sentido, pois as bordas dos ferimentos foram rasgadas com dentes e garras. Eu a procurei desde então. Hoje em dia, uma história como essa chamaria a atenção, mas naquela época ela se espalhou apenas nas notícias da cidade. Eu não encontrei fotos de Miranda, mas encontrei desenhos. Às vezes, eu gostava de olhar para eles tarde da noite e antecipar o que está vindo para mim. Agora, enquanto estou na cama, traço meus dedos pelo meu corpo e me pergunto quais partes de mim o monstro vai levar. Eu estava pronta, e eu esperei pela besta com uma mistura de antecipação e nervosismo. Eu tinha borboletas no estômago, como se eu estivesse indo para um encontro, mas eu não tinha certeza de como seria. Às vezes, eu fantasiava sobre matar a besta. Às vezes, eu ia para a cama com facas ou com um taco debaixo de minha cama pronta para acabar com essa maldição de uma vez por todas. Em outras noites, eu ia para a cama nua, pronta para a morte. Às vezes, eu me imaginava em outra vida, nascida para outra família. Eu me pergunto, se eu não tivesse sido criada como alguém já condenado, eu ainda estaria tão desesperada por algo ruim acontecer comigo? Foi no meu aniversário de 16 anos que eu obtive a história completa sobre a irmã da mãe. Ela não me disse o nome dela. A mãe me disse que não importava, assim como o meu nome não importava porque eu nunca ia viver muito tempo de qualquer maneira. A mãe e sua irmã costumavam dividir um quarto. Elas estavam em um pequeno apartamento
como aquele para o qual nos mudamos depois de nossa primeira casa na cidade. A mãe e sua irmã costumavam ficar acordadas até tarde da noite conversando, rindo e, claro, contando histórias de terror uma para a outra. Elas contavam umas às outras todos os clássicos, aqueles escritos para a escuridão. Elas ficavam acordadas a todas as horas, se escondendo sob lençóis e lendo com uma lanterna. A mãe disse que nunca se sentiu assustada, não realmente. Não quando elas tinham lençóis para protegê-las da escuridão. Acho que, talvez, meus avós esperavam que a maldição, ou seja lá o que fosse, não fosse real. A mãe não se lembrava deles tratando minha irmã de forma diferente. Ela não se lembrava deles e alertando sobre as coisas que espreitavam na escuridão. Ela diz que gostaria de ter sabido para não ficar tão perto dela. Depois de uma vida inteira tentando, ela convenceu meus irmãos a não ficarem muito perto de mim. Quando o monstro, ou fantasma, ou maldição, seja lá o que você quiser chamar, veio para minha tia, minha mãe também estava no quarto. Ela tinha assistido a besta dissecar sua irmã e pegar o que queria. Ela foi a primeira testemunha que pôde descrever o monstro, pelo menos na história registrada da nossa família. Ela passou essa visão para mim, fazendo de mim a primeira em uma longa linha que sabia o que estava vindo para mim. Eu fiquei com medo por cerca de 1 ano depois disso, com medo pela primeira vez em tanto tempo. Eu não queria morrer, mas você só pode ter medo por tanto tempo antes de se acostumar, e então você começa a desejar. Ter medo volta a uma estranha sensação confortável. Eu estava pronta para me estrelar minha própria história de terror. Afinal, era para isso que toda a minha vida tinha sido preparada. Meu próprio aniversário de 16 anos foi passado sozinha no escuro, mas naquela época era assim que eu preferia as coisas. Deitada no meu quarto agora, estou pronta para a besta. Está frio hoje à noite. Eu fico com frio tão facilmente e a ideia de morrer me faz sentir mais quente. Isso me faz me sentir segura. Eu sinto que, em minhas buscas na internet, vi todas as maneiras imagináveis de morrer. Eu vi todos os maiores sucessos e mais alguns. Pessoas sugadas por máquinas, pessoas esfoladas vivas, pessoas mortas na frente de seus entes queridos, cortadas em pedaços por um cinegrafista que apenas ri e ri. Se você já viu todas as maneiras possíveis de morrer, a morte não parece tão assustadora mais. Quem diria que os smartphones revolucionariam tão bem a indústria do acampamento? Que conveniente, que delicioso ter a fonte de luz e os horrores vindo do mesmo lugar. Eu não sei que horas do dia eu nasci, ou mesmo se hoje era certo ser o dia em que a besta viria. Eu tinha cavado mais fundo nos registros de nossa família, e embora a besta tivesse uma queda por aniversários nas últimas gerações, mortes estranhas e horríveis assolaram nossa família em todas as fases da vida. Estava ficando tarde e eu estava me sentindo menos esperançosa de que hoje à noite seria meu encontro com a morte. Eu estava prestes a desistir e ir dormir, mas quando a carnificina na minha tela e a música alegre chegaram ao fim, eu ouvi a porta do armário ranger. Vamos fazer isso, pensei. Mantenho meu telefone ligado, a tela pausada no momento da morte de outra pessoa. Isso parecia apropriado. Eu não liguei a lanterna, mas a tela seria o suficiente. A luz era importante, como uma mariposa na chama. O monstro era atraído pelas bordas da escuridão. Eu muitas vezes me perguntei
se eu começaria a me arrepender de provocar a besta e acolher a escuridão quando ela realmente viesse para mim. Eu realmente ficaria assustada quando finalmente ouvisse passos carnudos ao meu lado na cama? Mas naquele momento, tudo o que eu senti foi antecipação. Estava aqui e eu tinha esperado tanto tempo. Eu segurei meu telefone e a luz cintilante me mostrou uma longa espinha, com pedaços ósseos saindo, costelas e ossos das pernas presos no lugar das vértebras. Era uma visão linda. A besta ofegava pesadamente enquanto se movia, seus passos desconjuntados de uma dúzia de membros trabalhando mal juntos. A carne da besta era escassa, apenas o que ela considerou digno de tirar de sua presa, o que deixava janelas para o seu interior. Eu vi vários corações e um par de pulmões que eu sabia que tinham vindo da minha tia. Os órgãos da criatura pulsavam um tipo irregular de ritmo, mas não pareciam estar funcionando da mesma maneira que tinham em seus corpos originais. A respiração estava bem perto da minha orelha agora. Então eu movi a luz do meu telefone para cima, traçando toda a sua longa espinha e pernas apodrecidas. Finalmente, eu cheguei a um crânio aberto, com olhos descombinados e pedaços de carne inchados através de vários buracos. Só faça isso, eu disse. Vamos acabar com isso. Mas ela apenas continuou respirando na minha orelha. Sua respiração quente, um alívio bem-vindo do meu quarto frio e solitário, na minha mesma casa fria e solitária. A mãe tinha levado meus irmãos embora para meu aniversário de 18 anos e eles nem tinham se despedido. A besta respirou fundo e eu esperei que ela se mordesse com dentes roubados, mas em vez disso, ela falou. Você não está pronta, ela disse, sua voz a da morte e da decadência. Estou, eu gritei. Estou pronta, só me mate já. Onde está a diversão nisso? Ela perguntou. Eu olhei em seus olhos, um cinza e um verde, e embora a carne em seu rosto fosse quase inexistente, eu poderia ter jurado que ela sorriu. Vai melhorar, a besta me disse. Ela colocou sua mão sangrenta e óssea no meu ombro, e eu movi minha luz por cima, iluminando dedos em vários estágios de decomposição. Você vai crescer e vai achar que isso foi apenas um sonho. Ela cravou suas garras ósseas no meu ombro. Um dia você será feliz. Você até terá uma família. Ela tirou a mão do meu ombro e puxou o cobertor ao meu redor, me cobrindo. Um dia, ela sussurrou, você terá medo do escuro novamente. E então, ela encostou seu rosto ósseo no meu e apertou a carne em decomposição ao redor de sua boca em um beijo, plantando um traço de sangue na minha bochecha. Ela se esgueirou para o armário e olhou para trás uma última vez ao fechar a porta. E então a besta disse, é aí que eu virei para você.